Quem não escolhe acredita que está evitando problemas. Acha que ficar parado é uma forma de proteção. Mas essa é uma das mentiras mais perigosas que a mente conta para si mesma. Porque na prática, quem não escolhe, aceita o que sobra. A vida não pausa enquanto você decide se vale a pena agir. O tempo não espera você se sentir pronto. E o mundo não recompensa quem se omite. Marco Aurélio escreveu que a maior perda da vida é o adiamento constante do que precisa ser feito agora. E hoje você vai entender por que a ausência de decisão é quase sempre a decisão mais cara que alguém pode tomar. Este vídeo não é confortável, mas é honesto. E talvez seja exatamente isso que você esteja evitando ouvir. A maioria das pessoas não vive a vida que escolheu, vive a vida que foi empurrada para elas. Um trabalho que apareceu, um relacionamento que sobrou, uma rotina que se instalou. Tudo isso não começou com uma escolha clara, mas com pequenas omissões diárias. Depois eu vejo, agora não dá, não é o momento. Essas frases parecem prudentes, mas escondem covardia disfarçada de paciência. Não escolher é permitir que circunstâncias decidam por você. E circunstâncias não têm compromisso com seus sonhos, seus valores ou sua dignidade. Marco Aurélio lembrava que o homem se torna aquilo que aceita repetir todos os dias, inclusive a passividade. Quando você não escolhe, você entra no modo sobrevivência. E sobreviver nunca foi viver. Você começa a aceitar menos do que merece, menos do que pode, menos do que sabe que deveria exigir. Aceita desrespeito porque tem medo da solidão. Aceita um trabalho vazio porque tem medo da instabilidade. Aceita uma vida pequena porque tem medo da responsabilidade de crescer. O problema não é errar na escolha. O problema é não escolher e chamar isso de cautela. Ou arrow in sea, a omissão corrói. Marco Aurélio dizia que não é a morte que devemos temer, mas uma vida vivida sem propósito. E propósito exige decisão. Exige cortar caminhos. Exige dizer não. Exige perder algo agora para não perder tudo depois. Quem tenta manter todas as portas abertas acaba vivendo em corredores estreitos. Quem não escolhe, não constrói, apenas ocupa espaço. Existe um preço invisível em não decidir. Ele não aparece de uma vez. Ele vem em parcelas silenciosas. Vem na frustração acumulada, na sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida, na inveja disfarçada de indiferença quando vê alguém que teve coragem de escolher. Vem na pergunta que surge tarde demais: e se eu tivesse agido antes? Esse arrependimento não nasce do erro, ele nasce da omissão. O mundo respeita quem decide, mesmo quando decide errado, porque decisão revela caráter, revela posição, revela identidade. Quem não escolhe se torna maleável demais. E tudo que é maleável demais acaba sendo moldado pelos outros. Pela opinião alheia, pela pressão social, pelo medo, pela conveniência. Marco Aurélio ensinava que o homem deve governar a si mesmo antes de querer governar qualquer coisa externa. E governar a si mesmo começa por escolher. Escolher é assumir o peso da própria vida. É parar de terceirizar culpa. É abandonar a fantasia de que alguém virá salvar você das consequências da sua passividade. Escolher é dizer: sei derado. A responsabilidade é minha. E isso assusta. Mas, porque no momento em que você assume a autoria da própria vida, você deixa de ser vítima do que sobra. Quem não escolhe aceita restos. Restos de tempo. Restos de atenção. Restos de oportunidades. E depois se pergunta por que a vida parece sem sabor. A resposta é simples, mas dura. Porque você não decidiu o que queria viver. Marco Aurélio lembrava que a felicidade não está fora, mas na coerência entre o que você pensa, diz e faz. E não existe coerência sem decisão. A vida sempre cobra uma posição. Mesmo o silêncio é uma resposta. Mesmo a espera é uma escolha. Mesmo a fuga é um caminho, geralmente o pior deles. Quem não escolhe não fica neutro. Fica vulnerável. Vulnerável ao arrependimento, à estagnação e à sensação de ter desperdiçado algo precioso demais para ser recuperado. O tempo. No fim, a pergunta não é se você vai pagar um preço. A pergunta é quando e como. Agora com esforço e responsabilidade, ou depois, com arrependimento e frustração, porque a vida ela é implacável nesse ponto, né? Ela não negocia com quem se omite. Ela simplesmente entrega o que sobra. E sobra pouco para quem nunca teve coragem de escolher. Se este vídeo te incomodou, o incômodo é o primeiro sinal de lucidez, porque ainda dá tempo, mas não para sempre.